Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 18 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou repetir, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembro sempre aqui, número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code, olha só. Tô apontando aqui para ele. Então tá com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, só que se você apontar com a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece aí na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação, a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Débora Palermo apresenta projeto que aumenta em 10 vezes a multa para empresas que não retirarem fios inutilizados de postes. O vereador Nelson Osseri quer presença garantida de acompanhantes terapêuticos de alunos autistas em escolas públicas de Campinas. O vereador Eduardo Magoga propõe que veículos que transportam passageiros com necessidades especiais utilizem as faixas e os corredores exclusivos para circulação de ônibus. E com a atuação dominante, Vera Cruz Basquete vence Catanduva fora de casa por 45 pontos de diferença. E já tem informação em Guarani com um novo treinador. A gente informa daqui a pouco, junto com as notícias do esporte, com essa vitória aí do Vera Cruz Basquete. Antes, olha só, a Casa Hacker, fundada em 2018 pela comunidade periférica aqui de Campinas, promove projetos utilizando as tecnologias digitais e a internet para transformar a vida da população nas comunidades. Desde 2018, a Casa Hacker vem mudando a comunidade periférica de Campinas, promovendo a inclusão digital e desenvolvimento coletivo. É o que conta o diretor da entidade. E a Casa Hacker, desde muito cedo, ela começou a trabalhar com o que a gente chama de emancipação tecnológica da comunidade. Essa emancipação tecnológica nada mais nada menos que a comunidade aprender, se apropriar e ser capaz de desenvolver novas tecnologias. A ideia do projeto é trazer capacitação tecnológica para a comunidade. Todo mundo que passa pela Casa Hacker é muito notório essas pessoas elas tomarem gosto e quererem muito seguir a carreira. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de alunos que já estão em grandes empresas da área de tecnologia e de indústrias aqui. A maior parte dos nossos alunos, inclusive do nosso último projeto de robótica, foi ou empregado ou conseguiu seguir agora numa carreira com técnico ou estudo com graduação, né? E a gente tem uma alta taxa de pessoas que conseguem ir muito além daqui, né? Conseguem efetivamente ou entrar no mercado de trabalho ou iniciar estudos um pouco mais avançados na área. A Casa Hacker tem o programa Quebrada em Movimento, ativa na região do Campo Grande através de um espaço compartilhado gerido por organizações e promovendo o desenvolvimento econômico e social. Eu acredito que quando a gente traz essas pessoas para fazerem a gestão, para participar do desenvolvimento social da sua comunidade, a gente tem um grande avanço, né? Porque aqui tem um laboratório de tecnologia, né? Quando a gente fala em tecnologia, não só diz respeito a computador, a celular, né? A essas coisas que estão colocadas hoje no século XXI, mas vem também toda a nossa ancestralidade, né? De gestão, a gestão financeira que a mulher preta faz dentro da sua casa, né? Que o homem preto faz na periferia, todo o desdobramento que a gente tem que fazer com nossas crianças, né? Então eu creio que a gente gera essa emancipação. Outro programa é o Minas em Tech, que estimula as mulheres se envolverem com a ciência e tecnologia. O objetivo mesmo é resgatar essa autonomia, esse processo delas. E aí, com a tecnologia, é dar perspectiva real e válida mesmo para elas através disso.
Se você ficou interessado em conhecer os programas da Casa Hacker, veja como fazer. Legal, pode acessar o nosso site, casahacker.org. Ao longo do ano a gente tem páginas ali onde são explicados todos os projetos que nós desenvolvemos e é ali mesmo onde é feita as inscrições. Uma maneira também muito fácil de encontrar tudo que está acontecendo na Casa Hacker é por meio do Instagram, no @casahacker. Ali a gente consegue encontrar todas as maiores assim, oportunidades que tem. Projeto importante e muito bacana, né, aqui da nossa cidade. E olha só, ontem na Prefeitura de Campinas foi iniciada a campanha Esporte Sim, Racismo Não. E contou com a assinatura de uma Carta de Campinas contra o racismo no futebol. A iniciativa é da Edna Almeida Lourenço, ela que é ativista do movimento negro e fundadora da Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas e região. Esporte sim, racismo não. Faixas com esse slogan da campanha lançada ontem na Prefeitura de Campinas estarão espalhadas nas principais praças da cidade. Bom, como que vai ser? Vão ter faixas aí nos jogos, no basquete, no futebol, vôlei Renata, enfim, o basquete da cidade também, Taça das Favelas. Como que vai ser isso, secretário? Conta pra gente. A princípio a gente confeccionou 15 faixas que vão ser rotativas. As equipes vão entrar em campo com a faixa e vai ser afixado para que quem esteja tanto na televisão ou na rádio ou esteja presente no evento possa ver o slogan. O Guarani também é contra o racismo. É o momento de dizer não cabe mais na nossa sociedade como essa. É um momento em que pregar mais amor, mais respeito ao próximo e o para defender isso também. Eu ressalto aqui que a gente tem como nosso mascote também um índio, que é uma parte da sociedade muito organizada, que sofre muito com isso e a gente está nessa luta também. Ressalto aqui os grandes atletas que a gente teve, como Amaral, Neneca, João Paulo e outros também. Então é uma causa nossa, a gente defende, veste a camisa, parabeniza vocês e vamos estar juntos nessa luta. Chega de racismo. Nós da Ponte Preta estamos satisfeitos, porque nós somos o primeiro clube brasileiro a dar abertura aos negros. Então a gente participa, brigamos e fazemos um tipo de movimento contra o racismo. Isso já é uma coisa de dificuldade da Ponte Preta. Nós tivemos um dos primeiros presidentes negro no Brasil, quer dizer, isso para o povo, é muito importante que saibam que a Ponte Preta foi o primeiro clube a ter um atleta negro em sua. O prefeito Dário Saad assinou a carta contra o racismo. Eu percebi hoje, prefeito, que o senhor estava muito feliz, orgulhoso de tanta gente aqui levantando essa bandeira, presidente do Guarani, da Ponte, não é? O vice-presidente da Ponte, enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A representatividade nesse evento nos surpreendeu. Primeiro, porque a gente fez a assinatura de uma carta de adesão da cidade, que é contra o racismo no futebol. E ampliamos para um programa maior, que é o combate ao racismo em todos os esportes. Ex-atletas negros marcaram presença, como o tetracampeão do mundo, Ronaldão. O futebol ele é feito de jogadores de todas as raças, todas as pessoas, e o esporte em si, essa bandeira, e nós vamos aí, logicamente, expandir esse horizonte para aqui no Brasil nós temos uma sociedade mais justa e com menos ofensas. Os vereadores Cecílio Santos e Luiz Rossini representaram a Câmara Municipal de Campinas. O futebol, pela visibilidade, obviamente, tem a força da mensagem. Parabenizar todas as entidades e lideranças que organizaram este movimento, porque a gente sabe que através dessa carta nós vamos conseguir levar essa mensagem de enfrentamento ao racismo para outras modalidades esportivas, como anunciou o prefeito e o secretário de esportes, né? Criando, inclusive, uma campanha sim, racismo não. Pois é, a Câmara Municipal já faz muito tempo que vem também defendendo essa bandeira, a luta contra o racismo, né, vereador? Sim, na verdade esse é um tema permanente que é debatido na Câmara. Edna Lourenço foi a idealizadora do projeto. É um evento histórico, né? Porque a gente consegue trazer para o institucional, para o prefeito mesmo,
assumir esse compromisso conosco de luta contra o racismo. E a questão no futebol é muito complicado, porque você estimula a ação de uma criança assistindo o jogo e ela vê uma prática racista, ela acha que ela também pode na escola e tudo mais. Então esse é um momento histórico para nós. Uma luta que não pode acabar. E Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, desta vez saiu na frente. Está devidamente assinada a Carta de Campinas contra o racismo no futebol. Vamos falar de esporte agora? Na Liga de Basquete Feminino, o Veracruz, equipe aqui de Campinas, foi até Catanduva e nem tomou conhecimento das donas da casa e aplicou a segunda maior diferença de pontos nesta temporada. No primeiro quarto, após um equilíbrio inicial, as campineiras começaram a imprimir um ritmo mais forte. E as bolas da pivô Letícia começaram a cair. E o Veracruz abriu 20-12 para cima de Catanduva. No segundo quarto, a diferença só aumentava. Com um bom ritmo no ataque e uma defesa dominante, as equipes foram para o intervalo com uma diferença de 21 pontos. 44-23 para a equipe de Campinas. Nos dois últimos quartos, o Veracruz Basquete continuou pontuando. E liderado pela pivô Letícia, que terminou a partida com 23 pontos e 6 rebotes, e Licinara com 16 pontos, as cestinhas contribuíram para mais uma vitória. Marquita Daniels e Isabela Sangalli saíram do banco e ajudaram a equipe a vencer por 95-50. Diferença de 45 pontos, foi a segunda maior diferença em uma partida da Liga de Basquete em 2022. A gente vem treinando muito, para cada dia melhorar, e graças a Deus tá dando certo. Estamos crescendo aí. A nossa defesa está melhorando a cada jogo, a cada treino, principalmente. Eu fico muito feliz de poder estar colaborando com elas. Esse troféu é para elas, para minha mãe, principalmente para elas. Eu sou um cara que eu gosto muito de defesa e elas sabem que a gente trabalha muito mais defesa do que ataque. E, por exemplo, a nossa MVP hoje teve 18 minutos de jogo só. Nós conseguimos rodar o time bastante, eu acho. Posso estar enganado, que ninguém nesse campeonato ganhou um prêmio de MVP jogando apenas 18 minutos. Ou seja, nosso grupo foi muito bem hoje. Para mim, existe um ou dois times acima de todo mundo e não é o meu. Mas tem que jogar bem. Se não jogar bem, meu time complica a vida de todo mundo. Mas eu ainda acho que tem alguns times mais fortes que o nosso. Mas eles têm que provar isso em quadra. Que vitória do Veracruz Basquete, realmente dominante, né? Desde o primeiro quarto, a equipe ficou à frente do placar, jogando bem, com ótima pontuação, e a defesa funcionando, né? Sofrendo poucos pontos, apenas 50. A equipe, neste momento, do Veracruz Basquete, terceira colocada na Liga de Basquete Feminino, com 20 pontos. Em 12 jogos, são 8 vitórias e 4 derrotas. Próximo jogo, já neste sábado, às 11 horas da manhã, aqui em Campinas, na Arena Concórdia, contra a Liga Sorocabana de Basquete. Então, quem nunca assistiu basquete, vale a pena conferir neste sábado, 11 horas da manhã, lá na Arena Concórdia. A gente continua falando sobre esporte porque a diretoria do Guarani definiu o novo treinador, site aberto aqui, ó, guaranifc.com.br. Marcelo Chamusca, velho conhecido da torcida bugrina, está de volta, é o novo treinador do Guarani. A gente relembra aqui que o treinador conquistou o acesso à Série B de 2017, então ele conquistou esse acesso quando o clube estava na terceira divisão do futebol brasileiro, levando o clube à Série B, é um profissional de 55 anos. O Guarani joga amanhã contra o Vasco da Gama, e o Marcelo Chamusca, ele está em Manaus, vai acompanhar essa partida na Arena da Amazônia, ainda não fica no banco de reservas, mas dos camarotes
vai acompanhar o duelo de amanhã entre Guarani e Vasco da Gama. Então, depois de 6 anos, Marcelo Chamusca retorna ao estádio Brinco de Ouro, nesta sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente lembra que o Guarani, neste momento, está na zona de rebaixamento, então tem muito trabalho pela frente aí, o novo velho treinador Bucrino. Bom, 12h16, hora das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre a vereadora Débora Palermo, que protocolou um projeto que altera dispositivos de uma lei que obriga as empresas de energia elétrica aqui de Campinas a realizar a retirada dos fios inutilizados dos postes. Confira. O projeto protocolado pela vereadora Débora Palermo altera dispositivos da Lei Complementar número 310/2021, que obriga as empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica de Campinas a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que os utilizam como suporte de cabeamentos. A parlamentar fala os motivos para o projeto ter sido protocolado. As denúncias, e as reclamações de muitos munícipes, acidentes, inclusive com mortes causados por esses fios, E a multa irrisória, que significava muito pouco para as empresas. Então, a correção no valor da multa para tentar que elas entendam e façam o que é dever delas, retirar e cuidar da manutenção nos postes, das fiações. Pois é, a proposta da parlamentar aumenta em 10 vezes as multas previstas para as empresas que não obedecerem à lei e mantiverem fios e cabos inutilizados pendurados nos postes. Algo comum nas ruas da cidade. Ainda segundo a vereadora, o valor das multas hoje é bem pequeno. A multa é muito pequena, então para eles acho que compensa deixar os fios assim. Agora nós pedimos essa majoração considerável para que eles, talvez pensando no valor que eles vão ser multados, eles comecem a cuidar adequadamente da fiação e dos postes de Campinas. Não deveria ser desse jeito, mas infelizmente a CPFL, as empresas de telefonia têm deixado a cidade numa situação terrível e nós, enquanto vereadores, enquanto Poder Legislativo, não podemos concordar com isso. Portanto, pela proposta, as multas para a empresa de energia elétrica por notificação não realizada passarão a ser de 1.000 UFIX, unidades fiscais de Campinas. Já as multas à empresa que utiliza os postes de energia elétrica para suporte de seus cabeamentos, que não realizarem a manutenção após a notificação, as multas serão de 1.500 UFIX. E olha só, por meio de requerimento, o vereador Nelson Osseri quer acompanhantes para crianças autistas na rede municipal de ensino aqui em Campinas. O vereador Nelson Osseri quer garantir a presença de acompanhantes terapêuticos ou profissionais da saúde que cuidem de alunos com transtorno do espectro autista em escolas municipais de Campinas. Segundo o parlamentar, essa iniciativa é uma resposta a queixas de pais e alunos. Um grupo de mães, é uma demanda nova, até porque nós estamos nessa bandeira já da questão dos autistas desde o primeiro mandato, desde 2017. Sempre defendendo melhorias, principalmente na questão da educação e do atendimento, obviamente. E essas mães agora solicitaram a permanência do acompanhante terapêutico dos filhos autistas nas escolas, na sala de aula. Então nós percebemos que não existe nenhum decreto, nenhuma lei que proíba, mas existe um comunicado da Secretaria de Educação, potencializado aí pelas escolas, junto aos pais, para que não permita a entrada do acompanhante. Então nós agora estamos pedindo, através de requerimentos, indicações e conversa com o executivo, para que o acompanhante terapêutico ele possa acompanhar essas crianças autistas na sala de aula. O vereador fez um segundo requerimento, ainda não respondido, à Secretaria de Educação, aprofundando os questionamentos para entender quais os critérios deste controle, quais os profissionais que foram liberados, além de quais medidas foram tomadas em cada caso.
por mais que o poder público ofereça um acompanhante terapêutico, ele não atende toda a demanda. Então, tem situações onde, por exemplo, a criança não está se alimentando na escola. Então, o acompanhante terapêutico ele vai ajudar nisso. Então, é um direito das crianças autistas, né, dos pais dessas crianças, terem a permanência do acompanhante terapêutico dentro da sala de aula. O vereador Eduardo Magoga apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Campinas para que as vans escolares adaptadas utilizem as faixas e os corredores exclusivos destinados à circulação de ônibus. Confira a proposta. O projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga determina que os veículos que prestam serviço ao PAI, Programa de Acessibilidade Inclusiva, ao Serviço Especial Conveniado Ligado e às vans escolares adaptadas, que utilizem faixas e corredores exclusivos aos ônibus, independentemente de estarem ou não fazendo transporte de passageiros. Seria só as vans que são cadastradas na Secretaria de Educação que fazem o transporte principalmente dos autistas, que os autistas têm uma dificuldade muito grande de se comportarem, sabe, por muito tempo no mesmo lugar. Então, com base numa resolução que a própria Secretaria de Transporte já tem no município, permitindo que o PAI e o ligado faça uso do corredor do ônibus, nós estamos pedindo autorização para que essas vans cadastradas nas entidades, que prestam serviço nas entidades e são cadastradas também na Secretaria de Educação, elas possam fazer uso do corredor durante o trajeto e durante o período que a instituição se mantém funcionando. Pois é, o objetivo da medida é diminuir o tempo de locomoção no trânsito, garantir segurança e pontualidade e, sobretudo, evitar com que esses passageiros fiquem presos no congestionamento. Trânsito, você sabe que dia a dia só vai crescer e às vezes a velocidade do impacto das nossas reformas e das nossas vias não acompanha a facilidade do aumento de veículos. E o autista ele tem muita dificuldade dentro de uma perua escolar, de uma van, onde não tem só um autista. Já é um transporte especial dessas crianças. Então, às vezes, até a própria monitora dentro da van tem essa dificuldade de manter eles calmos. Então, estamos pedindo essa abertura para esse tipo de transporte, porque o autista ele é muito rápido para ele poder ter uma crise. E, às vezes, a crise de um encadeia a crise de outro. Então, isso é prejudicial a todas as pessoas, até para os pais que ficam ali aflitos, né, esperando os filhos chegarem também. Segundo o projeto, a circulação será permitida em dias úteis, com ou sem passageiros, durante o período de atendimento da escola, ONG, instituições ou centro de referência. Proíbe o embarque e desembarque de passageiros nas faixas preferenciais de ônibus. Se isso vier a ser aprovado, elas vão ter uma identificação para que só elas possam ter acesso a esse corredor e não atrapalhe a ideia do transporte público no corredor, que é também fazer com que os ônibus cheguem mais rápido ao centro. Então nós não queremos prejudicar esse ganho que vai ter a cidade de Campinas com os corredores, mas queremos dar uma atenção para essas crianças, para esses pais, os professores, a entidade ser mais assistida com o problema aqui na cidade de Campinas. E hoje é quarta-feira, dia da segunda reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Entre eles está o de autoria do vereador Luiz Cirilo, em segunda discussão, que obriga o Executivo a publicar no site oficial informações mensais e detalhadas a respeito da frota de veículos utilizadas, tanto pela Prefeitura quanto órgãos indiretos, contendo dados como o ano, modelo, placas, gastos de manutenção com o veículo. A ideia do parlamentar é dar transparência ao uso e gastos mensais de todos os veículos utilizados tanto pela Prefeitura quanto pelas autarquias. A pauta completa você confere no site campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde, é aberto ao público. Lembrando que as reuniões estão acontecendo no Teatro Bento Querino, Rua Lusitana, número 1555,
no centro da cidade. Hoje, quarta-feira, deve ser o dia mais frio dessa semana, viu? A massa de ar polar está aqui na região no início da manhã. A estação do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp, registrou 6,3 graus em Barão Geraldo. Então, imagina a sensação térmica, né? Porque estava ventando. Bom, neste momento 12 graus e à tarde deve subir um pouquinho, no máximo de 14, mas tem previsão de vento aqui na cidade, o que deixa a temperatura com aquela sensação mais baixa, né? Para amanhã, quinta-feira, muda muito pouco, viu, este panorama. O sol, ele continua aparecendo entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, vamos lá então, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, quinta-feira, 19 de maio, olha só, mínima de 7 graus, então pela madrugada, início de manhã, é este frio, então é importante, né, ter aquele casaco, aquele armário, tirar o cobertor, porque o frio realmente esta semana muito intenso. Ao longo do dia essa temperatura sobe um pouco, podendo chegar então aos 17 graus aqui na cidade de Campinas. Hoje 14 e 15 graus, amanhã sobe um pouquinho, podendo chegar aos 17 graus, mas frio intenso, né, aqui na cidade de Campinas e toda a nossa região. Por isso que nós já temos também, né, a campanha do agasalho. Você que tem aí algum agasalho que esteja em bom estado e puder fazer essa doação, a gente sabe que neste momento o foco principal é para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Meio-dia e 28, quarta-feira, você já sabe, né? É dia de conferir uma atividade, o trabalho de quem domina os recursos para a produção manual de objetos. Então, sobre o dia a dia de uma artesã, você confere a partir de agora. Se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre a profissão de artesão. Então, se liga aí, bora! O artesanato surgiu em 6.000 anos antes de Cristo, segundo registros históricos. O artesão ou artesã domina técnicas de produção manual de objetos. É o profissional que domina todos os recursos para a produção. Tem o dom de, com a ajuda de instrumentos e matéria-prima apropriados, criar o que se conhece como artesanato. O artesanato é uma atividade ligada à cultura regional, movimentando a economia em diversos locais do Brasil e do mundo. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, vou bater um papo com a Dani. Tudo bom, Dani? Tudo bem, André? Beleza. Então, há quanto tempo você trabalha como artesã? Eu trabalho como artesã há mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. Se interessou como por essa profissão? Na verdade, desde criança, né, o artesanato sempre esteve muito presente na minha vida, porque eu sempre via minha mãe fazendo peças bordadas, peças à mão, minha avó. Então, isso já estava muito intuitivamente dentro de mim. E eu comecei a fazer crochê com 8 anos. 8 anos? 8 anos. Caraca! E aí não parei mais, né? Fiz Legal. várias peças assim para minha casa, toalha de mesa. E, consequentemente, né, não tinha como fugir. A profissão já ficou dentro de mim desde lá, desde criança. Então, eu sou formada também em moda, né, em marketing, mas o artesanato estava realmente na minha vida. Não E tem a ver, né? Tem a ver. Tem ligação moda, artesanato, não é? Até marketing, porque você trabalha, não é? Justamente com isso, né? E o que você faz? Conta pra gente, o pessoal que tá em casa e tem interesse, falando, puxa vida, olha lá a Dani falando, me interessei, que bacana. O que faz exatamente um artesão, enfim? O artesão, ele faz tudo, né, manualmente, ele usa muita criatividade para desenvolver as peças. Então, a criatividade é o que mais está realmente refletido no trabalho. E o artesão, ele cria, no meu caso, eu crio com materiais recicláveis. Então, eu trabalho com reaproveitamento, que a gente chama de upcycling na moda. Reaproveitamento de vários resíduos, cápsula de café, embalagem longa-vida, resíduos têxteis. Então, tudo que a gente descarta,
eu acabo reaproveitando e transformando em matéria-prima para criar as ecojoias e os acessórios gerais. Que legal, Isso. e ajuda o meio ambiente. Com né? certeza. Então, é totalmente manual, né? Tudo feito à mão. Então, o que acontece? O trabalho manual, ele vai a energia da pessoa que cria, ele também tem um lado cultural, né? Então, tem todo o envolvimento das mãos, né? Então, são peças de valor, valores únicos, peças atemporais, peças que não se repetem. E hoje o cliente, o consumidor, né, as pessoas em geral, elas não estão comprando simplesmente um produto, elas estão comprando algo com valor, algo com significado. Então, por isso bacana. que eu comecei realmente a trabalhar com, além dos materiais recicláveis, tudo também feito à mão. Por exemplo, o escolar que você disse para mim que foi feito com garrafa PET. Com garrafa PET, esse daqui feito com garrafa PET. Olha só, e ficou sensacional, né? Muito bonito. Você mesmo que fez, eu obviamente. Eu mesmo que fiz, né? Então, ele é modelado, né? Peça por peça, depois pintado. Então, Tem todo o trabalho, né? Todo o trabalho, né? Então, são peças únicas, porque mesmo se eu for criar outra peça com o mesmo material, não vai ficar igual. Então, o bacana do artesanato é justamente isso, né? Criar peças diferenciadas. Você me disse, Dani, que eu fiquei até curioso para saber que quando vocês fazem e tudo mais, vai a energia da pessoa. O que é isso? Explica pra gente. Também essa questão de cultura, que você falou, vai um pouco da cultura. Explica essa situação. Isso. Eu sou de Salvador, né? Sou da Bahia. Então eu trago elementos culturais da minha cidade. Eu sempre procuro formas, cores. Esse amarelo é um destaque muito grande, né? Na minha cidade. Lá a gente tem muito a questão do colorido. As roupas são muito coloridas, tons vibrantes. Então a gente traz todo esse processo desses elementos culturais também. Eu trabalho com materiais naturais, com madeira de reaproveitamento. Às vezes eu trago também algumas coisas com búzios. Então tem todo o contexto histórico também da minha cidade. Então por isso que eu falei que a gente sempre traz também a energia do local, valoriza, né, a cultura. Hoje eu moro em Campinas, então eu procuro sempre também estar absorvendo essa cultura da cidade que eu moro hoje para transportar, né, transferir para as peças. Por exemplo, em Campinas, como que seria? Em Campinas eu trago algumas coisas de materiais naturais, né, porque aqui ainda tem uma cidade muito arborizada, a gente vive numa cidade muito arborizada ainda, então nas minhas caminhadas eu sempre encontro sementes, sempre encontro troncos de madeira, pedaços de madeiras, então tudo isso eu consigo transformar também nos acessórios. Bom, Dani, para quem se interessa pela profissão, tem curso, como é que funciona? Tem bastante cursos, eu inclusive ministro curso, né, palestras, oficinas no assunto. Você também ministra curso, sim. Legal. Então, assim, se você tiver interesse, tem várias instituições também que têm cursos que oferecem, né, aprender um pouco também da técnica, né, porque não é simplesmente você ser um artesão, mas também você tem que apresentar alguma técnica no seu trabalho. Evidente. Então tem bastante cursos, né? Nos meus cursos eu abordo muito essa questão do reaproveitamento dos materiais, da questão também do meio ambiente, né? Então a gente usar o que a gente já tem, não consumir mais. Então eu apresento muito isso nas minhas oficinas. Mas é uma profissão também que está bastante em alta, porque como eu falei, as pessoas não estão hoje simplesmente comprando por comprar, elas compram algo com significado, com história, né, que essa questão também do meio ambiente, então elas trazem muito isso para a vida delas. Eu ia perguntar para você justamente isso, como está o mercado, então está em alta o mercado. Sim, está em alta. Quando eu comecei, né, a pandemia atrapalhou um pouco, agora voltou ao normal, como que está? A questão da pandemia eu acho que foi um fator até muito importante para as pessoas, né, olharem para si, olharem para o seu consumo. Então isso foi algo também muito importante. As pessoas começaram a rever seu consumo. Então, depois da pandemia, né, que a gente já está em pandemia, mas esse pós-pandemia, as pessoas já estão com outro olhar, elas olham para o que elas, né, jogam fora. Então, hoje eu tenho realmente um mercado muito legal, um mercado favorável, né, para essas pessoas que têm essa preocupação ambiental, que querem realmente consumir algo que não agrida o meio ambiente ou que pelo menos impacte menos, né? Quando eu pego uma cápsula de café, que seria jogada fora, que dura até 200 anos, né, para se decompor, se for jogada na natureza, e eu consigo transformar esse resíduo em uma peça que a pessoa vai usar durante anos, então é algo que as pessoas realmente têm procurado bastante. Bacana. E para o pessoal que está em casa acompanhando a gente e gostaria de repente começar a trabalhar, não é, como artesão ou como artesã, quais as principais dicas
que você que já trabalha com isso, é experiente no assunto, manda super bem, poderia passar para a galera que está assistindo o quadro Se Liga na Profissão? Então, eu sempre falo, né, para a gente procurar desenvolver, porque todo mundo é criativo, né? Eu acho que todo mundo tem a criatividade dentro de si, às vezes nem sabe, mas a criatividade está lá guardada. Então, procura ver suas habilidades, o que gosta mais de fazer, quais materiais gosta de usar e se especializa, né? Se especializar é algo muito importante, então faz cursos, pesquisa sobre o assunto e manda ver, porque realmente é uma profissão que está bastante em ascensão. Valeu, obrigado, Dani. Obrigada, gente. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje tem a reunião ordinária, a segunda deste ano, a partir das 6 horas da tarde, com as discussões e projetos que estão na pauta. Hoje são 8, você pode conferir através do nosso site campinas.sp.leg.br, pelo YouTube a partir das 6 horas da tarde e, claro, aqui pela TV Câmara Campinas, tá certo? E amanhã a gente traz todas as discussões e votações e fala também sobre as notícias da Metrópole de Campinas na quinta-feira. Lembrando, hein? Amanhã, quinta-feira, o Câmara Notícia começa às 11 horas da manhã. Então, quinta-feira, 11 horas da manhã, é o nosso encontro que já está marcado, hein? Até lá. Tchau, tchau.